Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e segue minha conta pessoal também lá no Instagram. E você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball não sabe o que está perdendo. O aplicativo da OneFootball é um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo. Nele você consegue assistir ao vivo e de graça jogos do campeonato alemão e também tem notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano. E o mais legal, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Gigante da Colina, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Beleza? Bom, vamos trazer algumas informações aqui, brevemente, a respeito de mercado da bola. Como eu já havia mencionado para vocês, a negociação com o Eduardo Sacha de fato melou, né? A 777 fez com que o negócio fosse travado, o Vasco já estava chegando a acordo de tempo de contrato, salário, até o valor para chegar junto com o Atlético, mas a 777 achou que não vale o investimento pelo jogador de 31 anos. Então o negócio sacramentado e encerrado, tá bom? Agora sobre o Campuzano, tá praticamente tudo certo, o jogador já chegou na Argentina, retornando da Turquia, o clube turco já liberou o jogador porque deve ao Boca Juniors e, segundo apurou o jornalista Joel Silva do Lance, junto com o Matheus Guimarães, o Vasco vai estar pagando $200 mil ao Boca Juniors por um empréstimo até o final da temporada, já com passe fixado mais ou menos aí na casa de $800 mil, beleza? Então, Roman Campuzano deve ser o novo reforço do Vasco para ser aí o primeiro volante. Informação que a gente já vem trazendo aqui no canal desde a semana passada, inclusive. Porém, temos novidades. São duas. A primeira vem lá da Argentina, da rádio LTO AM 830, do jornalista Hernan Cabreira. Segundo Hernan Cabreira, tanto o Vasco como o Racing tem interesse no ponta do News Old Boys, jogador de 20 anos de idade, o Brian Aguirre, jogador que é convocado recorrentemente para a seleção sub-20 da Argentina. É um dos principais jogadores hoje do News na primeira divisão do campeonato argentino. E também, já uma informação exclusiva dada pelo companheiro Juan de Liva, que trabalha no canal do Pedrosa, é de que o Vasco recebeu o oferecimento, né, ali de quem cuida da carreira do volante Bruno Ziculini. Ele é titular do River Plate, está em final de contrato, mas ele acabou de ter uma lesão aí no joelho e vai ficar fora por mais ou menos 4 meses. E aí o Vasco precisa de um jogador logo para chegar para jogar. Ele tem 29 para 30 anos de idade, jogador que rodou na Europa, jogou em clubes como, por exemplo, Valência, jogou na Itália, mas o Vasco achou melhor seguir outro caminho e foi na contratação do Roman Campuzano, que é um pouco mais novo, tem 26 anos e chega apto a atuar. O Zuculini, que é um jogador até badalado, mas com esse probleminha no joelho, o Vasco decidiu não avançar, tá bom? Então tá feito o registro aí da informação do companheiro Juan de Lima, do canal do Pedrosa, beleza? E agora, cara, vamos falar da fatídica eliminação do Vasco para o Flamengo no domingo. O técnico Maurício Barbieri comentou como é que o grupo absorveu essas duas eliminações no intervalo aí de 4 dias. Um jogo na quinta, um jogo no domingo. Como é que foi que caiu internamente para ele e para o grupo essas duas eliminações dentro de uma mesma semana? De curto prazo, realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida. Mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo, a voltar a criar boas oportunidades, grandes oportunidades. Eu acho que até um pouco antes da gente tomar ali o segundo gol, o domínio era total nosso, completo, eles com muita dificuldade de se encontrar, mas a gente precisava ser mais efetivo, precisava ter aproveitado melhor as oportunidades. Eles são letais, o empate não servia para nós, inevitavelmente em algum momento a gente ia ter que se expor. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu vou me adiantar.
Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. E eu acho que no terceiro gol ele apenas não adotou o mesmo critério, porque teve um lance quase idêntico no mesmo local do campo no primeiro tempo, que a gente bateu rápido e ele pediu para voltar. O resultado é por conta disso? Não, eu acho que é por conta da gente não ter conseguido ter efetividade para fazer os gols, as oportunidades que a gente criou. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora, existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre frisou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil, que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. E eu acho que, olhando para o campeonato, agora eu vou fazer esse recorte do campeonato dentro de tudo que a gente enfrentou, eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer 2 jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. A gente teve que fazer 2 clássicos não podendo contar com muitos jogadores, não sei se vocês se lembram, por aquele problema da inscrição, de o jogo era da fase tal, foi para outra fase, então foram 2 clássicos nessa situação. E com tudo isso, eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer bons jogos contra o Flamengo, mas que sem dúvida nenhuma foram insuficientes para a gente vencer, isso a gente tem claro. Então, nesse recorte maior, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde, tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí, terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no Brasileiro. Bom, e um questionamento que foi feito ao Barbieri também, a questão da montagem do elenco. O Vasco contratou 13 jogadores considerando o retorno do André, se você não considerar, são 12, sendo que dessas contratações só 2 foram para o comando de ataque. Uma foi o Pedro Raul e a outra foi o Luco Orediano, que mesmo assim jogou muito pouco, teve 2 lesões musculares aí e quase não atuou com a camisa do Vasco. E o Vasco se mostrou uma equipe arame liso. Nos jogos grandes, quando precisou decidir, e se é um time mais letal, teria ganho o Flamengo no domingo por 2-1, 3-1, talvez até por um placar maior, vide a atmosfera que tava, a torcida xingando o treinador, puta pela perda dos títulos, tendo um elenco superior ao nosso, vendo o Vasco amassar eles, enfim. Então poderia, sai o segundo, logo ali já mete o terceiro e podia ter dado coisa até pior para eles e boa pra gente. E o Barbieri foi questionado sobre a questão da montagem do elenco, se ele acha que o Vasco ainda é muito carente nesse setor de ataque, o esforço maior desses reforços que devem chegar agora até a estreia do Brasileiro. A janela fecha dia 4, então o Vasco vai anunciar jogadores nessa janela agora de 10, 12 dias, digamos aí, vai chegar reforço. Se ele acredita que tem que atacar mais essa questão. Então vou deixar com vocês o Barbieri comentando esse tema também. Levar toda a falta de efetividade só por essa questão não seria justo, né? Teve a questão de que a gente jogou aí 5 decisões em 14 dias, como eu falei do Pedro Raul, todos também cansados, isso atrapalha, né? Você conseguir chegar inteiro, você conseguir chegar mais lúcido para definir os lances. Eu acho que essa sequência de jogos atrapalhou, porque não foi só o Pedro que teve oportunidades, outros jogadores tiveram oportunidade, o Puma teve uma oportunidade fantástica ainda no começo do jogo. Eu acho que isso, sem dúvida, também pesou, contribuiu, talvez a ansiedade por fazer o resultado. Eu acho que na montagem do elenco a gente tem conversado, a gente não escondeu que ainda não considera que esteja tudo fechado, tem uma série de circunstâncias, e a gente tem mais alguns dias aí para ver o que a gente vai fazer de movimento, tentar entender, a gente conversa diariamente, e a ideia é sempre que a gente entender que tem algum jogador que possa nos ajudar, seja nesse setor que você citou até em outro, e que a gente tem possibilidade de trazer, é trazer. Para finalizar, e assim eu encerro um tema importante. O Barbieri foi questionado como o grupo de jogadores no vestiário se comportou após a eliminação para o Flamengo, tendo o jogo na mão. Tava tudo muito tranquilo, digamos assim, sentiu, e aquilo me irritou muito, quem viu meu pós-jogo. Tava muito na mão aquela classificação, a gente deixou escapar. E também ele foi questionado sobre essa questão do banco de reserva das 2 equipes. Enquanto o Flamengo vinha com Vidal,
né? Vinha com... Mas quem entrou, meu Deus do céu? Não, o Gerson começou jogando. Enfim, alguns jogadores cascudos vieram saindo do banco. O Matheus França foi um exemplo de um jogador mais jovem. O Vasco entrava com Barros, o Vasco entrava com Eric Marcos, entrava com o Ignaldo, era muito moleque. Ou então um quarentão que é o Nenê, né, com 42 anos de idade. Então falta essa questão ainda de jogadores mais tarimbados no banco de reservas. Acho que até o time titular do Vasco são os jogadores mais cascudos, mas para o banco a gente precisa, né, de um elenco, né? Eu acho que o termo correto é elenco, um pouco mais cascudo e mais forte. E o Barbieri fecha aqui contando esses dois temas. Como foi lidar no vestiário depois dessa eliminação e também essa questão da diferença de banco das duas equipes. Todos muito chateados, até se cobrando de que a gente teria que ter tido um pouco mais de maturidade em muitos momentos, de que a gente deveria, em alguns momentos, ter tentado ter mais equilíbrio, que a gente acabou tomando gols que não deveria tomar. Esse foi o clima geral de uma certa cobrança, mas não individualizada, no sentido de nós, como grupo, sermos mais maduros para a gente conseguir não ter esse tipo de resultado. Estão todos muito chateados, claro, com o final do jogo. Em relação ao elenco, às trocas, eu, claro, entendo e concordo que a entrada de jogadores desse nível, desse calibre, acabam fazendo a diferença no decorrer do jogo. Em relação aos meninos, faz parte do projeto, faz parte da SAF, do desenvolvimento deles. Tem o lado de que talvez em alguns momentos eles necessitem de mais maturidade, mas isso só vem com as experiências, falei isso também na coletiva anterior, jogando esses jogos, crescendo. A gente não pode esquecer que o Andrei, por exemplo, já é um jogador que mesmo muito jovem tem muita experiência por ter jogado no Sul-Americano, e eu acho que se houve alguma crítica a ele nos jogos anteriores, talvez ela tenha sido justa, mas hoje ele fez uma grande partida. Hoje ele chegou na frente, finalizou, entrou, foi um Andrei muito mais próximo do que a gente espera. E isso tem a ver também com todo aquele contexto que eu já citei, que eu vou pedir a liberdade de voltar. O Andrei chegou faz pouco tempo, o Marlon chegou faz pouco tempo, o Capasso chegou faz pouco tempo. Eles praticamente não treinaram comigo ou com o grupo, então a gente vem ajustando essas coisas, a gente ainda estava tendo essas chegadas, e eu acho que tudo isso contribui para que a gente não seja hoje a equipe que a gente espera ser em alguns meses, mas isso é parte natural do processo. Bom, encerro o vídeo agradecendo o companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi e também do canal aqui no YouTube Wellington Campos FC. Eu não pude comparecer ao clássico contra o Flamengo no domingo, nessa correria que foi jogo segunda, quinta, e quinta-feira o credenciamento era para a CBF, não pela FERJ. E jogo no domingo, tendo que fazer o credenciamento até a quinta, dia do jogo do ABC, eu me enrolei e acabei mandando um e-mail para pedir o credenciamento para o jogo já na sexta-feira à noite, fora do horário de expediente até da Sérgio. Tentei desenrolar, como eu falei para vocês aqui no canal, e não consegui fazer meu credenciamento. E o companheiro Wellington Campos me cedeu gentilmente a coletiva que ele teve lá, participou e mandou para eu poder utilizar para vocês aqui. Então, beijão pro Wellington Campos. Quem não está inscrito ainda no canal Wellington Campos FC, se inscreve lá, tá fazendo a cobertura diária do Vascão, arrebentando. Idolô, tamo junto. Então é isso, galera. Assim eu encerro a minha primeira edição do dia. Provavelmente lá pra 10 e pouquinho eu chego com a segunda edição. Vocês estão vendo que eu tô com o corpo meio baleado, eu não tô com a cabeça boa desde segunda-feira. Espero que até o final do dia eu esteja melhor. Quem sabe amanhã, tô completamente fora da minha rotina. Bagunça danada, locomoção pra longe toda hora, enfim. Mas já já as coisas se acertam, tá bom? Talvez agora nesse período aí sem jogos, vou tirar um pouquinho o pé do freio, cuidar um pouco da minha cabeça, de mim, que eu confesso para vocês que a batida tá muito forte e, assim, lidar com o público, essa exposição todo santo dia aí, é muito complicado, cara. Meu Deus do céu. Mas é isso. Tamo junto.